A gente está numa websérie sobre fios de PDO. Agora nós estamos no 4º vídeo, mas se você perdeu os vídeos 1, 2 e 3, clique aqui e acompanhe. Agora eu vou falar sobre fios espiculados. O que é o fio especulado? Eu já falei no vídeo 1, mas vou fazer uma breve revisão. Então, o fio especulado de polidioxanona, ele é um fio que apresenta garras, ou farpas, ou espículas, ou setas, que são agregadas ao fio, ao filamento, durante a fabricação. Então, eles vão nos fornecer um efeito mecânico de tensionamento ou uma leve tração do tecido. Qual o objetivo do fio farpado? O objetivo é o efeito lifting, é o reposicionamento do tecido pitosado quando a gente insere o fio no tecido subcutâneo e SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial. Claro que acontece também o efeito químico, a neocolagênese, mas o nosso principal objetivo com o fio farpado é elevação, é efeito lifting do tecido que foi pitosado. Nós temos então os fios 4D, que apresentam as espículas em 4 direções, e temos também o fio Sculpt, que eu vou mostrar para vocês que tem uma tecnologia um pouquinho diferente. Qual é a diferença dessa tecnologia? O fio mais utilizado, o de rotina que a gente usa, que tem um excelente custo-benefício, é o fio especulado 4D. Nós temos aqui uma tabela e aquela situação onde eu recebo algumas perguntas. Professora, mas quando eu olho essa tabela eu fico um pouco perdida, é muito número e muita medida. Então, a gente vai seguir o mesmo princípio do fio liso. O primeiro número é o calibre da agulha ou cânula. Então, nós temos o fio agulhado, esse filamento espiculado está dentro de uma agulha, e nós temos o fio canulado. Aqui, na primeira coluna, a gente tem o calibre da agulha ou cânula. Na segunda coluna, nós temos o comprimento do condutor. Na terceira coluna, nós temos o comprimento do fio. E na quarta coluna, nós temos o calibre do fio. Então, perceba que são fios mais calibrosos do que aqueles que a gente conversou nos vídeos anteriores, que todos eram fios lisos. Aqui, nós temos fios mais calibrosos, porque nós precisamos de mais força de tensão. E além disso, temos as espículas em todas as direções, né? 360 graus. Então veja aqui, nós temos, eu vou dar um close aqui nessa tabela. Nós temos o agulhado e o canulado. Eu vou sugerir para você usar sempre o canulado, dê preferência ao fio canulado, porque a cânula é mais confortável para o paciente, ela é mais segura, ela não vai lesar nenhuma estrutura importante, então ela é bem mais segura para você utilizar e também para o pós-operatório do paciente do que o fio agulhado. E eu vou sugerir para você, sempre que possível, isso vai depender da espessura da pele, mas se o paciente tiver uma boa espessura de pele, você usar o fio mais calibroso, né? A cânula mais calibrosa, que no caso aqui, a mais calibrosa dessa série é a 19G. Essa cânula 19G, medida de 100 milímetros e o fio mede 160 milímetros, esse é o fio mais usado para efeito lifting, principalmente do terço médio e do terço inferior da face. E esse logo acima, você pode ver que é a mesma cânula e é o mesmo calibre, porém a cânula é mais curta, 38 milímetros, e o fio também é mais curto, é a metade, 80 milímetros. Esse é o chamado fio nose, para lifting do nariz, e também pode ser usado para lifting de sobrancelha e também lifting do canto do olho. Então esses dois,
eles são muito utilizados na nossa rotina, na nossa prática clínica. Aí nós temos um fio mais fino um pouquinho, que é esse 21G, e você pode usar esse fio numa paciente que tem a pele mais fina, principalmente também na região frontal, quando você vai fazer o lifting de sobrancelha. Às vezes a pele é muito fininha, você pode optar então por esse que é um fio 2 zeros, é um fio um pouquinho mais fino. Mas aqui os campeões, né, na nossa clínica são esses dois, o 19G 100 por 160 e o 19G 38 por 80. O fio Sculpt é um fio que tem uma tecnologia diferente um pouco, também tem um valor agregado maior, né, em função disso. Veja que nós temos setas em vez de espículas e a seta ela é moldada, então é o fio moldado. Ele mantém todo o seu calibre durante todo o comprimento do fio. Já no fio espiculado, nós temos um corte aqui no calibre do fio no local da espícula. Então o fio Sculpt ele é mais resistente e ele te dá uma tração melhor do que o fio espiculado normal. Outro detalhe desse fio é que ele tem as flechas em dois sentidos, né? O que a gente chama de um fio bidirecional. E entre elas, um espaço sem flechas. Significa que eu tenho flechas para um lado e flechas para o outro. Quando eu faço o movimento de tração desse fio, essas flechas em sentido contrário, elas funcionam como um gancho. Então, a gente tem um resultado de tração otimizado com esse fio. A tecnologia é mais avançada, o valor também é um pouco mais alto, mas ele te dá um resultado melhor. A técnica de inserção é a mesma, tá? Você vai optar pelo fio Sculpt quando você tiver um caso um pouco mais severo. Lembrando que os fios de PDO espiculados para efeito lifting, eles têm indicação para casos de pitose leve a moderada. Se a gente tem um paciente com um caso muito severo de pitose, ele não está indicado para fios, e sim para cirurgia plástica. Então, a seleção do paciente é bem importante para que não haja insatisfação. Então, o efeito lifting com fios, ele pode ser alcançado para pacientes com grau leve a moderado de pitose. Vamos falar um pouquinho do planejamento dos fios espiculados. Como que a gente vai escolher o local que a gente vai inserir esses fios, né? Qual é o ponto de entrada, como que eu escolho isso? E também a quantidade dos fios. Então, eu posso usar, por exemplo, numa face 2, 4, 6, 8, enfim. Claro que o resultado ele é diretamente proporcional à quantidade de fios, né? Então, quanto mais severo o caso, mais fios você precisa colocar. Então, você vai escolher, vamos pensar em 3 pontos de entrada. Como que você vai escolher? Você vai escolher, isso você vai avaliar no paciente com uma manobra digital. O ponto que exerce mais tensão com o seu dedo é o ponto que você vai escolher para introduzir o fio. Eu sugiro você escolher um ponto no terço médio ou 2 e um ponto no terço inferior, quando há necessidade do lifting do terço médio e do terço inferior. Então, entre o tragus e a linha da sobrancelha, você vai escolher esse ponto com a pressão digital, num teste feito no paciente. Então, por exemplo, o fio 1, eu vou fazer do ponto de tensão à base alar do nariz. Essa seria a direção do meu primeiro fio. O fio 2 eu posso fazer do ponto de tensão à comissura labial. Então, é um exemplo de um vetor, né, que pode dar um resultado no seu paciente. Esse vetor você vai escolher no paciente, tá certo? A gente não tem um lugar pré-concebido, a gente vai avaliar o paciente. Então, eu sugiro você, na maioria das vezes, colocar de 2 em 2 fios, para que você tenha esse vetor em forma de V e conseguir uma boa tração.
E assim você vai fazer o mesmo teste no terço inferior, próximo aqui ao lóbulo da orelha, e avaliar a direção que vai te dar uma atenção melhor. Bom, feito isso, você vai precisar fazer um pertuito, certo? Para entrar a cânula. Então, você vai fazer um pertuito e pode fazer uma microincisão com uma lâmina no cor, caso você decida amarrar esse fio. Então, se você decidir amarrar o fio, você precisa de uma incisão pequena, micro, que eu utilizo a lâmina no cor. Então, quem não sabe usar a lâmina no cor, dá uma olhadinha nos vídeos que tem no Instagram, porque eu explico como usar. E aqui você vai fazer um descolamento 360 graus para poder amarrar os fios. Se você não optar por amarrar o fio, não precisa usar a lâmina no cor nem fazer o descolamento. Você vai simplesmente fazer um pertuito com uma agulha ou do mesmo calibre da cânula ou mais calibrosa, tá? Então, repetindo, você vai fazer um vetor em forma de V ou A. No ponto de entrada do fio, você vai fazer ou um pertuito, se não for amarrar os fios, ou uma microincisão com descolamento, se você for amarrar os fios, tá? Então, claro que quando a gente amarra o fio, a gente tem um efeito de tensão maior, a gente consegue imprimir mais força para esse fio, porém existe esse descolamento para você conseguir um espaço para esse nó acomodar. Se você não fizer a incisão, você vai ter um nó aparecendo, né? Vai formar uma irregularidade, uma fibrose na pele que vai incomodar o paciente. Então, se você não tem segurança para fazer o descolamento com a lâmina no cor, faça simplesmente um pertuito e não amarre os fios, certo? Você pode colocar também um fio único, também não tem problema, um pertuito e um fio na direção que você achar mais efetiva, tá? Então eu sugiro aqui pelo menos 4 fios, para a gente ter o lifting do terço médio e do terço inferior. O terço inferior, geralmente o pertuito e o ponto de entrada será feito abaixo do lóbulo da orelha, tá? E aí você escolhe aqui a direção mais efetiva. Lembrando que o fio espiculado não deve ultrapassar o sulco nasolabial nem a linha de marionete. Então você vai livrar aqui essas regiões, guardando 1 centímetro de distância da ponta da cânula, o final do fio, até o sulco nasolabial ou a linha de marionete. Ok? Então, essa é uma zona de segurança importante. De novo aqui, então, lembrando que a gente tem que fazer a microincisão, ok? Caso vá amarrar os fios. E esse vetor, você vai escolher a direção desse vetor, dependendo de cada paciente, conforme for mais efetivo para aquele paciente e também de acordo com a queixa do paciente, né? Então, o paciente, a minha queixa é mais o sulco nasolabial. Não, minha queixa é mais o jaw. Então, você pode mudar o vetor desses fios 1 e 2 para a direção do jaw, por exemplo, e colocar esse vetor mais vertical, tá? Então, isso você vai avaliar no teu paciente. Você pode fazer também um ponto de entrada no músculo temporal, que vai te dar também uma tensão melhor, porque você vai ter uma certa, vamos dizer, ancoragem do fio. Porém, aqui a gente precisa fazer a tricotomia, porque não pode haver pelo nem cabelo no ponto de entrada, no pertuito, certo? Então, aqui você vai escolher um ponto mais ou menos 2 centímetros da hélice e proceder à tricotomia e aí sim inserir os fios, fazer a incisão e inserir os fios. Nesse caso, se você optar por esse ponto de entrada, que vai ser no músculo temporal, você não faça o nó, tá? Porque o nó aqui, ele tem um risco maior de contaminação por causa do cabelo
então a gente evita de fazer o nó nessa região. Faz apenas a micro incisão. Então, na nossa paciente, é a mesma paciente que a gente já tratou com os fios lisos, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Agora eu vou mostrar uma sugestão do fio especulado. Então, eu gosto muito de usar o fio especulado para fazer o lifting da sobrancelha e para fazer o lifting do canto do olho. Nós podemos usar nesse sentido, de baixo para cima, e também para fazer o lifting do terço inferior, do terço médio e do terço inferior, tá? Sempre em 2, de preferência em 2, porque você vai ter um resultado melhor. Então, nós fazemos um V aqui na cauda da sobrancelha em direção à linha do cabelo, nós fazemos um V saindo aqui da direção do canto do olho, também em direção à linha do cabelo, o V em direção ao sulco nasolabial e comissura, e o V do terço inferior em direção à linha de marionete e o último fio passando aqui abaixo do jaw. Então, assim, a gente consegue um efeito de lifting nos nossos pacientes. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, deixa seus comentários para a gente poder conversar e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.